E esse Sol vai falar muito, esse mapa do Sol em Áries vai falar muito sobre o nosso ano aqui no Brasil, sobre o Brasil e sobre nós, indivíduos que estamos aqui nessa terra maravilhosa. Olá, minha gente, aqui é o Everton, está entrando no ar, terapeuticamente, falando desta quarta-feira. Vou falar de astrologia, a astrologia não está deixando falar de nada, gente. E eu já conectei isso no Astral da Semana, falei sobre isso, né? Que eu ia falar sobre astrologia novamente, que eu ia falar sobre o ingresso do Sol em Áries. E aí a gente traça uma mapinha para esse momento que o Sol ingressa em Áries, como a gente tem que eleger uma cidade, eleger Brasília. E esse Sol vai falar muito, esse mapa do Sol em Áries vai falar muito sobre o nosso ano aqui no Brasil, sobre o Brasil e sobre nós, indivíduos que estamos aqui nessa terra maravilhosa. Mas antes de mais nada, da gente aprofundar esse tema, eu estou com meu laptop aqui e tudo, né? Você que não me conhece, eu sou o Everton Cardoso Júnior, sou um psicoterapeuta transdisciplinar, antropólogo de formação com mestrado em saúde coletiva pelo Instituto de Medicina Social da UERJ. Tenho um canal aqui no YouTube, o Everton Terapias Transdisciplinares. Essas terapias transdisciplinares são técnicas transpessoais, holísticas e esotéricas, como a nossa milenar e maravilhosa astrologia, que realmente não está me deixando falar de nada. Vários eventos astrológicos, muita coisa para eu falar de astrologia aí. Então estou começando o ano gastando na astrologia, né, que é um saber que eu propago muito aqui. E é importante, se você curte aí todo esse conhecimento holístico, terapêutico, esotérico, transdisciplinar, aqui é a sua casa. Muito importante você se inscrever no canal, se você, né, se interessa de fato sobre isso. E se você curte esse vídeo também, dá o seu likezinho, porque é muito importante para a gente, contribui muito para esse trabalho que está acontecendo aqui. Então vamos ver agora como, né, esse mapinha, estou com o mapa aqui na minha frente e vai aparecer na tela aí para você também esse mapa. Aí eu vou apresentar os elementos desse mapa e vou falar um pouco sobre como isso vai afetar o Brasil e como vai afetar nós aqui no Brasil também, tá? Então começando, gente, né, botando na tela aí o mapa, começando falando desse mapa. Olha, esse é o ingresso, o mapa do ingresso do Sol em Áries, agora em 2025, que vai acontecer em 20 de março de 2025, às 6 horas e 2 minutos de Brasília. Então Brasília é o ponto focal, dá para falar para o Brasil, para os brasileiros, e a gente sabe também que esses mapas, a astrologia, ela funciona simbolicamente tanto para o coletivo quanto para o individual. Então, os temas que eu vou estar falando aqui como temas de ênfase para o nosso Brasil, nesse ano aí de 2025 até 20 e 21 de março do ano que vem, né? Esses temas também são temas que vão estar afetando a nossa própria vida, tá? Então, vou costurar sempre uma coisa com a outra. A primeira coisa que a gente vai ver no mapa, né? Olhando para o mapa agora, olha, ali é o lado direito. Onde é que tem um monte de planeta? Onde é que estão os planetas? Ali são os pontos focais. Um planeta é um ponto focal aqui, daquela energia simbólica da astrologia. Então, no lado esquerdo de quem vê ali, a gente tem o ascendente no final de peixe, 25º grau de peixe. Aí a gente tem no 23º Saturno, então ainda na 12, no passado, né? É Saturno, o nódulo, a cabeça do dragão ali. Aí depois vem Netuno, vem o Sol no 0 grau, 0 minuto, 0 segundo de Áries. Vem a Vênus que está retrógrada, vem Mercúrio que está retrógrado e vem Quirón. Então a gente tem 3, 4, 5 planetas, Saturno, Netuno, Sol, Vênus e Mercúrio. O ascendente, a gente ainda tem o nódulo e Quirón, que são dois elementos que a gente trabalha aqui, né? Faltou a Lilith e faltou a roda da fortuna, né? Então, muita coisa num arco ali de menos de 30 graus, do 23º grau de peixes até o 21º, onde está Quirón, e do 23º até o 7º, ou seja, 15 graus, menos de 15 graus, a galera toda tá ali. Então, esse é o tema central aqui desse mapinha, né? Fora isso, aí a gente vai ter Plutão lá em Aquário, lá em cima, né? Você vê que Plutão tá todo azulzinho ali, recebe só aspectos favoráveis. Essa galera no Peixes, Áries, ali na esquerda do mapa, também toda azulzinha, né?
Aí a gente tem a Lua e a Roda da Fortuna lá em Sagitário, uma Lua interessante, mas a Lua ela tem um aspecto desafiador com Júpiter, que está lá embaixo em Gêmeos. Urano também ali ao lado de Júpiter, do lado esquerdo de Júpiter. Urano em Touro, também positivo. E Marte em Câncer, agora esse Marte em Câncer direto, também positivo. A gente tem ainda a Lilith ali em Libra, na casa 8 do Brasil. Então fala no nível coletivo e fala no nível individual também, tá? Essa patota toda, quando o mapa se dispõe assim na mandala astrológica, nos 360 graus, pode estar agrupadinho, pode estar espalhadão. A gente tem 7 tipos de mapa. E esse mapa é um mapa técnico, é um mapa locomotiva. Se a gente desconsiderar a Lilith lá, aquela luazinha, meia lua que tem uma cruz embaixo toda pretinha, é a Lilith, né? A gente desconsidera porque não é nenhum dos planetas, dos 10 planetas, para ver essa estrutura, tá? A gente desconsidera Lilith, desconsidera o Quiron, desconsidera o nódulo, desconsidera a roda da fortuna. Então a gente tem de Marte, que está ali no 20º grau de Câncer, até a Lua, que está em Sagitário, no 8º grau de Sagitário, a gente tem 30, 60, 90, 120, 138 graus. Então a gente tem um espaçamento de 120 a 138 graus. Quando a gente tem um espaçamento, né, entre 120 e 150 graus, a gente está falando de um mapa locomotiva. O mapa aqui, esse mapa é um mapa locomotiva que é regido por Marte. Então, Marte, né, tanto Áries quanto Escorpião. Então esse é um ano Áries e Escorpião muito forte. É um momento da gente estar tomando iniciativa. Muitas iniciativas a gente vai ver no nível coletivo, Brasil, muita coisa, muitos ciclos se iniciarão agora. Tem muitas coisas diferentes que vão estar se iniciando a partir de março, aí, a partir desse mapinha operante no ar, né? Muita coisa no nível coletivo e no nível individual também. Eu falaria para você, para mim, né? Esse mapa aqui, ele favorece eu arregaçar minhas manguitas, tomar iniciativa em relação aos meus projetos e ir com tudo para cima. É isso aí. Ao mesmo tempo, a contraparte escorpiana está pedindo para eu trabalhar o meu poder psicológico, para trabalhar minha inteligência emocional, para trabalhar minhas questões psicológicas, transpessoais, ancestrais, para trabalhar o lado, né, que fortalece emocionalmente e psicologicamente o indivíduo. Isso já é a primeira chave para o coletivo e para o individual. Essa chave coletiva do escorpião vai ser muito ativada porque essa Lilith vai estar entrando em escorpião esse ano aí, tá? Pegando a casa 8 do Brasil, é o momento das sombras virem à tona, gente. É um momento terapêutico justamente por isso, porque é o momento de vir à tona as sombras. Muitas coisas vão estar vindo à tona aí. Aí, dito que é o mapa locomotivo, a gente volta para onde? Para onde está aquela patota do lado esquerdo do mapa. A patota do lado esquerdo do mapa, aí tem lá, como eu falei, Saturno, 23 graus, ascendente 25 de peixes, nódulo 27 de peixes, Netuno 29 de peixes, se preparando para sair de peixes e entrar em Áries. Vai começar o ciclo de Netuno em Áries. Vai valer a pena outro mapa. É um mapa que vai falar dos nossos 165 anos aí pela frente. Aí o Sol no 0 grau de Áries, aí a galera que está em Áries, Sol, Vênus no 4º, retrógrado, Mercúrio retrógrado no 7º, e Quiron no 21º. Esse ponto aí é o tal ponto alfa e ômega que eu falei no astral da semana uns dias aí para você. E o ponto alfa e ômega é o momento da gente encerrar processos que precisam ser encerrados. E a única coisa que está em peixes antes do ascendente é Saturno. Então a gente precisa encerrar velhos processos relacionados à energia paterna, à energia do pai, à energia de autoridade, da autoridade paterna, o autoritarismo brasileiro. A gente está aí no momento de fazer uma grande, né, um grande renascimento em relação a essa questão. E em relação às nossas questões individuais também. As questões que a gente está carregando da nossa
paternalidade, as questões de poder que a gente carrega dentro da gente. Isso é o que tem que estar em transição, em transformação, em evolução, em amadurecimento, que é uma palavra-chave desse Saturno positivo, porque eles estão positivos, só recebem aspectos positivos. Eles recebem aspectos de Urano, que tem a ver ali tanto com a parte da grana, dos valores ético-morais financeiros, mas também da nossa comunicabilidade, expansão para o mundo. Recebe aspecto positivo de Marte ali, ancorado, né, nas nossas verdadeiras necessidades psicológicas, materiais, as nossas verdadeiras necessidades. Faz aspectos positivos da Lua, que está no momento de expansão, a Lua que é uma representação do povo brasileiro, numa casa ótima, conectado com a roda da fortuna, pode ser um momento de prosperidade aí para todo mundo, né? E também faz aspectos favoráveis àquele Plutão que está em Aquário e está pedindo uma transformação nos nossos projetos futuros. Isso tanto no nível coletivo, falando de Brasil, né, mas falando do indivíduo também. O indivíduo estamos no alfa ômega, né, um momento de liberar coisas do passado. Aí o primeiro planeta efetivo que vem depois do acidente já é Netuno, se conectadão com a espiritualidade, é uma coisa que é muito importante. Né? Mas eu sou cético. Você é cético, mas espiritualidade não é apenas mística. A espiritualidade é uma coisa que fala também dos nossos valores e escolhas ético-morais. Espiritualidade também é ética. Então, se você se entende um cético, tudo bem, eu já falei, tem o Espiritualidade para Céticos, um livro do Robert Solomon, que é um filósofo americano maravilhoso, tá? Vale a pena conferir. Já falei desse livro para um monte de gente em vários vídeos aqui. Mas se você se acha um cético, você tem espiritualidade. Muito cético, muito comunista, muito ateu, tem muito mais espiritualidade, muito religioso. Você acredita na espiritualidade de Malafaia e outros aí dessa leva? Acredito muito mais na espiritualidade do José Saramago. Muito mais. Tem muito mais espiritualidade. Então, o lado ético-moral da coisa é fundamental. Então, é o momento de você estar conectadão ali com a tua ética. Todos nós. Aí depois vem a galera que está em Áries. A galera que está em Áries, apesar de Vênus e Mercúrio estarem retrógrados, a galera que está em Áries é o impulso, abril. E aí esse Sol ariano na casa 1 é muito poderoso, é muito potente, é o momento da gente arregaçar as mangas. É o momento da gente, né, ampliar nossa produtividade, nossa energia. A gente vai estar com mais energia. Pode estar meio pelo peixes, né? As coisas podem parecer meio confusas. A gente precisa, de repente, ratificar nossos desejos e direções. Tanto no nível individual, nós enquanto indivíduos, né, aquele papo que eu falo, assim, a consciência de si, consciência do desejo, são fatores determinantes. O desejo se desloca, a gente pode mudar. Então pode ser difícil entender qual é o nosso desejo. Brasil pode ser difícil entender qual é a sua missão, né? Mas aquilo que é o entendimento nosso em relação a isso, a gente vai ter energia para tocar as coisas e ir adiante, ir em frente. Essa Vênus aí, retrógrada, traz afetividades, relacionamentos do passado para serem revistos e testados. Mercúrio retrógrado traz também uma comunicabilidade, uma forma de comunicar que precisa ser mais franca, mais direta, também para ser testada aí. Isso é muito importante. A gente vive era de Aquário já botamos o pezinho, pode não ter completado toda a entrada, mas a transição está tão no final, que já estamos muito mais na era de Aquário do que não. Então, a era de Aquário agora é o seguinte, a comunicação é fundamental, saber comunicar é fundamental. E é o momento da gente rever, né, as nossas formas de comunicar. Por isso eu acredito que pode ser um ano interessante para regras em relação a redes sociais, em relação a toda uma discussão aí, né? Seguindo adiante, vou deixar o tenso por último, né? Urano na transição da 2, consciência ético-moral importantíssima, indo para a casa da comunidade, né, da comunicação, da comunicabilidade, que é um domínio desse Urano, né? Então, o Urano está aí para expandir, é muito importante a gente estar estudando, muito importante se aprofundar no conhecimento,
muito importante trabalhar esse aspecto da comunicabilidade. Agora, mais do que nunca, todo profissional tem que ser um comunicador, tem que saber comunicar aquilo que faz, né? E aí, esse Urano vai entrar em Gêmeos aí, ao longo desse ano, vai abrir mais essa demanda da gente trabalhar nossas competências intelectuais e comunicativas, expandir isso. Marte positivo, Marte na casa 4, e Câncer na 4, mas já indo para a casa 5, já começando a afetar também essa quinta casa que cai efetivamente em Câncer, né? Então pega o mapa da quarta, nosso passado, nosso Marte conectado com o nosso passado. Esse não é o momento de tomadas de decisão. A gente tem que entender o que quer, entender o que é. Aí vamos lá construir, botar nossa energia, nossa iniciativa, nosso projeto. Mas a nossa estratégia é uma estratégia canceriana, uma estratégia com base na inteligência emocional. Não é se afirmando perante outros, mas está totalmente positivo. Então tem que usar essa sabedoria canceriana. Canceriano anda para frente andando para os lados. E o que é esse andar para os lados? É que o tempo inteiro a gente tem que estar entendendo, né, o melhor momento para a gente estar apresentando e colocando nossos projetos, nossas situações. Opa, vou aqui, ó, aprofundei aqui. Opa, deu uma esbarrada. Então, vou voltar aqui para cá, vou vir para cá, ali na frente eu tento de novo. E é dessa forma mais canceriana, usando a intuição e a inteligência emocional, que a gente tem as melhores estratégias para conseguir o que a gente quer, porque esse Marte está indo para a casa 5, que é a casa do desejo, da consciência do desejo, da realização do desejo. A gente tem aquele Plutão lá no alto também, 11ª casa, Plutão em Aquário, terceiro grau de Aquário, uma posição incrível, o Yoga Hindu praticando suas curas, ainda todos os planetas lentos estão em movimento direto, esse Plutão também está. Esse Plutão está pedindo para o Brasil se conectar com um novo projeto de futuro. Ai, gente, ó. É a casa do futuro. Você vê, tem um triângulo também azul ali, com esse Plutão como ponto focal. É fundamental o Brasil e nós, como ponto indivíduos também, a gente transformar nosso projeto futuro e estabelecer projetos em alto nível para o nosso futuro. Em termos do mapa mundial, o mapa do Brasil, né? O Brasil ele é uma potência energética no futuro, em relação àquilo que o tamanho do Brasil, todas as potências, é uma potência energética. Não é só petróleo, não é petróleo também, mas não é só petróleo não, é petróleo, ar, hidráulica não, hidrelétrica, né? Hidrelétrica, uma potência. O Brasil é uma potência. O Brasil precisa se conectar com esse grande projeto de futuro, se colocar como uma grande nação para o futuro aí. E a gente, em termos de indivíduos, a gente tem que olhar para os nossos projetos. Será que a gente está estabelecendo projetos em alto nível? Se você já chegou, se você não está na zona de conforto, aí já joga o projeto alto, já tem que ter projeto mesmo, já joga em alto nível. Se você está numa zona de conforto, ainda assim, né, pensa no futuro. Ainda assim, pensa no futuro, tá? E a grande questão que apresenta esse mapa aqui, né, é a dicotomia da Lua, uma Lua sagitariana na casa de expansão, querendo expandir, a gente querendo expandir, todo mundo olhando para o potencial de prosperidade, com essa Lua ali junto da roda da fortuna, a nação, o povo, eu, você, todo mundo atrás disso, né? E a gente tem boas energias, essa transição do alfa ômega, né, se conectar com outro projeto de futuro, isso é a base da prosperidade, tá? Além de uma atitude de fé, de expansão, de energia, botar energia nas coisas, né? E o que ancora a gente é essa oposição, o único aspecto desafiador que esse mapa tem. Claro que as conjunções são difíceis, né? Esse aspecto desafiador com Júpiter, que está em Gêmeos, na terceira casa. Esse Júpiter está completamente diminuído. O Júpiter, o signo dele é Sagitário, oposto, expande. Em Gêmeos ele já vai pensar de uma forma um pouco mais localizada, por assim dizer. Numa casa 3. Então, várias questões aí, gente. A grande questão está na nossa mente. Tanto o Brasil precisa se libertar daquela mente escravocrata, que seria esse Júpiter negativo aqui, tá?
o Brasil se libertar dessa mente escravocrata, se conectar num momento de expansão, de prosperidade coletivo, nós também temos que nos conectar, né? Nos libertar, nos conectar no sentido de perceber, de entender, de compreender ali o que eu estou fazendo para atrapalhar, o que eu estou fazendo para sabotar os meus próprios processos. Isso é muito importante, esse Júpiter está falando isso. Você sabota, você indivíduo que está ouvindo, você sabota seus próprios processos. Eu saboto meus próprios processos. Nós somos o gênio bom e o gênio mau na nossa própria vida. A minha pulsão de morte, a minha autossabotagem sabota a minha potência de existir, a minha potência de ser. Por outro lado, eu tenho pulsões, eu tenho desejos, eu tenho energia de criação, de criatividade que me conecta na pulsão de vida, né, que me expande, que me conecta no mais amplo. Então esse é o momento de ampliar, esse é o momento de rever na nossa mente, nas nossas crenças pessoais, aquilo que está atrapalhando o nosso desenvolvimento, o nosso franco crescimento. Que na verdade acho que esse é o tema aí, né? Se alfa, ômega, a gente precisa encerrar etapas, encerrar ciclos, encerrar processos e renascer, se abrir para o novo, acreditando na potência, acreditando nas nossas potências, tanto individuais como um povo, como no sentido coletivo. Gente, esse é o papo, dei o papo aqui, analisando esse ingresso desse Sol em Áries, falando de astrologia, porque a astrologia não está me deixando falar de nada, 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 nada. Você já sabe, né, minha gente, se você não está inscrito no canal, contribui muito se você se inscrever, se você curtir esse tema, a casa é sua. Esse foi mais um vídeo do Terapeuticamente Falando. Quarta-feira tem mais. Muito obrigado. Beijo, obrigado.